Capítulo 3. A graça sobrepuja os milagres. Não basta afirmar que a graça supera as coisas naturais, ela excede também aos milagres operados por Deus. Sabemos que a graça divina se manifesta preferencialmente nas obras de sua misericórdia. Onde mais se evidencia essa misericórdia é quando Deus confere sua graça ao homem. Vejamos como São Agostinho interpreta esta notável promessa do Salvador: os que nele creem farão coisas maiores do que aquelas que ele próprio realizou na terra. Como exemplo disso, São Pedro, que com sua sombra curava os enfermos, algo que não se lê de Nosso Senhor. Esta verdade, porém, brilha com maior clareza na obra da justificação, em que os fiéis devem cooperar pessoalmente, tanto no que se refere a eles próprios quanto ao próximo, cada qual a seu modo. É certo que não somos nós que produzimos a graça, mas não é menos certo que, com o auxílio de Deus, podemos nos preparar para recebê-la, tornando-nos dignos dela, e infundindo ânimo aos outros. Podemos, em uma palavra, operar coisas maiores que os milagres de Cristo. Tanto para Deus quanto para os homens, a graça é mais gloriosa que os milagres. Pelo milagre, operado ordinariamente sobre a matéria, Deus restitui a saúde ou a vida. Pela graça, uma ação termina na alma, recriando-a, elevando-a acima de sua própria natureza, depositando nela o germe da vida sobrenatural, reproduzindo-se nela e imprimindo-lhe a imagem de sua própria substância. Não será porventura este o mais estupendo milagre da onipotência divina? A graça supera a criação do céu e da terra, não se pode compará-la senão com a eterna geração do próprio Filho de Deus. Por isso, ela é sobrenatural, grande, misteriosa, já que, segundo a frase de São Leão, nos faz participantes da geração de Cristo. Quando os santos operam milagres, Deus os utiliza como intermediários, sem que o próprio poder deles intervenha de modo algum. Quando, porém, nos dá a graça, Deus exige de nós uma cooperação mais íntima, quer que, com seu auxílio, nos preparemos para recebê-la, quer que a aceitemos, conservemos e aumentemos. Dignidade maravilhosa que o Senhor nos conferiu. Ele uniu-se à nossa alma como o esposo à sua esposa. Nossa alma, pela virtude que recebe, pode reproduzir em si a imagem divina, convertendo-se em filha de Deus. Admirável igualmente é o poder concedido por Deus à sua Igreja, de comunicar, mediante seus ensinamentos e seus sacramentos, a graça aos seus filhos. Poderás desejar algo melhor e colaborar em obra mais bela? Queres realizar coisas grandiosas, que causem admiração, já não digo aos homens mergulhados em sua loucura, mas aos próprios anjos? Queres transformar-te em espetáculo para os anjos e o mundo? Trabalha para adquirir e aumentar a graça em ti e no teu próximo. Se os homens conhecessem a grandeza de sua atitude, por um arrependimento sincero, romperiam com o pecado e começariam uma nova vida. Aí tens uma obra mais grandiosa que ressuscitar um morto ou criar um homem do nada. Se Deus te fez homem, diz São Agostinho, e tu, bem entendido, com a graça de Deus, te fazes justo, realizas uma coisa melhor do que a produzida por Deus. Se, mediante um ato de arrependimento, pudesses restituir a vida a teu irmão, seras tão cruel a ponto de não querer fazê-lo? Por um ato de contrição, podes ressuscitar, não apenas o teu corpo, mas a tua própria alma, livrando-a da morte eterna. E, apesar disso, vacilas, recusas o maravilhoso socorro oferecido por Deus. São João Crisóstomo nos ensina que excede em muito ressuscitar uma alma ferida a ressuscitar um corpo morto. Com efeito, a não ser que esteja completamente cego, como pode alguém preferir levar uma vida dissipada, folgada, a introduzir uma alma na vida eterna e na glória celeste? Se desejamos milagres para a conservação de nossa vida terrena, por que não colaboraremos no milagre que restitui a vida da alma?
O arrependimento, embora de maravilhosa eficácia, não é o único meio de obter a graça. Todas as boas obras sobrenaturais, realizadas em estado de graça, aumentam em nossas almas. Cada grau de graça adquirido nos coloca muito acima de nossa natureza e nos une mais intimamente a Deus. Se estivesse em nossas mãos operar milagres materiais, ou realizar com toda a facilidade grandiosos trabalhos, certamente tudo faríamos para usar semelhante poder. Ser-nos-ia uma questão de honra não deixar improdutivo este capital. Imitaríamos os poetas e artistas que se esforçam em produzir, constantemente, obras cada vez mais belas. Consideremos a eficácia de toda boa ação para aumentar a graça e merecer a glória eterna. Não deixemos passar um só instante sem amar a Deus, sem suplicar-lhe e adorá-lo. Envergonhemo-nos de dar um suspiro que não seja para Ele. Alegremo-nos com os apóstolos por termos sofrido ao menos alguma coisa por Deus. Se compreendêssemos quanto vale, para aumentar nossa dignidade, um só ato de virtude, buscaríamos todas as ocasiões propícias para realizá-lo. Ninguém seria tão cruel a ponto de recusar curar um enfermo ou tornar rico um pobre, se o pudesse, mediante uma modesta esmola. Não somos nós muito mais cruéis para com nossa alma quando, a tão pequeno preço, lhe negamos um aumento da glória celeste? Impregnemos todas as nossas ações do espírito de fé e de caridade, convencidos de que, com cada uma delas, adquirimos um grau superior de graça, coisa que excede em beleza toda a natureza e sobrepuja em grandeza os próprios milagres. Já a aquisição da graça é um dos maiores milagres. Como não nos deixarmos, então, tomar de assombro por semelhante fenômeno? Primeiramente, por ser ele invisível, e depois porque, diferentemente dos outros milagres, que raras vezes e apenas excepcionalmente se dão, a graça se adquire segundo uma lei geral. Entretanto, suas características acima lembradas deveriam torná-la para nós mais preciosa. Não é visível, visto que se refere à alma e não ao corpo, não podemos vê-la, assim como também não vemos Deus, a quem ela nos une. Deus deixaria de ser infinito se, pela natureza, chegássemos a vê-lo. Do mesmo modo a graça, caso se tornasse visível, deixaria de ser tão maravilhosa. A graça nos é dada segundo uma lei geral. Podemos adquiri-la mediante determinadas ações, manifestando-se assim melhor o amor e o poder de Deus. E essa portentosa obra da graça não é realizada por Deus, como nos milagres, parcamente, em casos raros e excepcionais, apenas em determinadas pessoas, mas acompanha todos os nossos atos. Ela, por assim dizer, desaparece na corrente de nossa atividade ordinária. Senhor, desprezaremos este dom porque o ofereces a todos, continuamente com tanta facilidade? Se a um só homem o concedesses, e por uma única vez, como poderia sequer pensar em repeli-lo? Senhor, que a lembrança de tua bondade excite em nós tua generosidade. Faze, Senhor, que guardemos este dom com todas as nossas forças e honremos tua benevolência.